Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba, aqui da Paraíba, né, de João Pessoa. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal, mas que assistem os conteúdos desse canal. Peço que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando os seus likes, que é muito importante para o canal, deixando seus comentários com respeito e compartilhando os conteúdos deste canal. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o entendimento não volta para Deus. Esse é o tema da mensagem. O entendimento não volta para Deus. Alguns homens, hoje em nosso contexto, em nossos dias, eles afirmam que o sopro que Deus soprou no homem, esse sopro é o espírito que volta para Deus, juntamente com o entendimento. Observe, meus irmãos, a falácia de alguns aí que vivem interpretando textos e vivem afirmando que é o Espírito Santo de Deus que está revelando, que está testificando com o Espírito dele. Observem aqui em Eclesiastes capítulo 9, e aqui em Eclesiastes capítulo 9, diz que tudo sucede para todos os homens aqui na terra. Eu vou ler 2 versículos aqui. Bom seria se eu lesse todo o capítulo 9 de Eclesiastes. Mas o tempo aqui não dá para a gente ler e ainda ir para outros textos para tentar entender isso aqui. Então, deveria eu ler todo, mas eu não posso ler todo. Mas vamos ler aqui o versículo de número 3, o 5 e o 10. Vamos lá. Olha o 3. Vamos ler o 2. O 2, o 3, o 5 e o 10. Tudo sucede igualmente. Olha, a todos, sem excluir, é todos os homens na terra. Tudo sucede, ou seja, em outra tradução diz tudo acontece. Então tudo sucede ou acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como aquele que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Versículo de número 3. Esse é o mal que há em tudo, quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo também, o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos. A pessoa que está viva, como eu e você agora, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Aí ele continua. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, aqueles que já morreram, não sabem coisa nenhuma, não têm entendimento, não tem conhecimento,
não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória, o entendimento, a lembrança. O versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vai, ou em outra tradução, para a sepultura, para onde tu vai, né? Dependendo da tradução, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, entendimento, nem sabedoria alguma. Meus irmãos, será que é preciso desenhar? E nós sabemos, meus irmãos, que existiam várias inúmeras crenças, pensamentos, entendimento entre os judeus. No tempo de Jesus, existia várias. Entendeu? E o Cristo da carne, ele refutou muitas vezes ali dentro daquele contexto. Como no tempo de Paulo existiam muitas crenças, muitas doutrinas, pensamentos humanos, filosofias, sabedoria de homem. E Paulo chega a refutar por várias vezes. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 12, olha o que Paulo diz ali, escrevendo para aqueles irmãos ali. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 2, versículo 12, ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse espírito do mundo aqui está falando de doutrina, de ensinamento, de pensamentos humanos, de sabedorias humanas, de entendimento carnal, de homens naturais, de homem natural, ali no tempo de Paulo, que não entendia a pregação, o evangelho da incircuncisão trazido por Paulo, mostrado e ensinado por Paulo. Eles não entendiam. A mente deles estava obscura. Eles não entendiam, porque eram homens naturais. Então, meus irmãos, voltando aqui para o texto aqui de Eclesiastes 9, e observem que também em nossos dias existem várias crenças, vários pensamentos, várias doutrinas, vários entendimentos. E é preciso a gente estar cauteloso com tudo que se fala, com tudo que se diz, com tudo que é novidade, meus irmãos. Porque existem pessoas, nós sabemos que essa Bíblia, ela foi o quê? Ela teve a mão do homem. Teve muitas coisas aqui que foram acrescentadas e teve muitas coisas aqui que foram retiradas. Você está entendendo, meus irmãos? E é preciso a gente ter cuidado. Mas tem pessoas que estão indo além daquilo que está escrito. Como falou o apóstolo Paulo, enviando uma de suas cartas aos irmãos de Coríntios. Nessa primeira carta, Paulo fala isso. Você está entendendo? Não é que a gente vai limitar o nosso Pai, o Pai dos Espíritos, o Criador, o Todo Soberano, o Criador de todas as coisas, dentro desse livro chamado Bíblia. Não, nós não podemos limitar, sim, mas nós temos aqui, pelo menos, entre aspas, a Bíblia é a base para a gente trazer um entendimento, um conhecimento, como eu estou fazendo aqui agora. Tem pessoas aí que dizem que não precisam mais ler a Bíblia, não precisa mais trazer nada da Bíblia. Mas tudo que eles falam é dentro dessa Bíblia aqui. E aí, vai entender, meus irmãos? Vai entender? Então observem, para muitos aí, dizem que o sopro que Deus soprou no homem
é que volta para Deus. Você está entendendo? E o entendimento também é que volta para Deus. Onde já se viu isso? Porque aqui, olha o que diz aqui, ó, no versículo 5. Porque os vivos sabem que é o de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória, o entendimento, o conhecimento, tudo vai voltar para a sepultura, com o corpo carnal. Não volta para Deus, meus irmãos. O sopro de vida, até dos animais, e o nosso sopro de vida volta para Deus. Segundo aí, alguns doutores aí, que se dizem sabe tudo, só que não. Respeita o entendimento de todos. Respeitar é uma coisa, concordar é outra, completamente diferente. Entendeu? Então, meus irmãos, isso não faz sentido. Olha o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, ou seja, em outras traduções diz, para a sepultura, para onde você vai, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, sabedoria, nem sabedoria alguma, entendimento algum vai voltar para Deus, vai para a sepultura. Não volta para Deus. Observe, aqui em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número... Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, diz, olha aqui, ó, na criação do homem. Vamos lá. Olha, versículo 7 diz... Não, capítulo 2, versículo número 7, isso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A pergunta é, esse sopro volta para Deus? O sopro que o homem recebeu, meus irmãos, o sopro que Adão recebeu, Adão não estava na eternidade, Adão não recebeu esse sopro na eternidade. Esse sopro de vida que o homem passou a ser alma vivente, entendeu? A gente, ou seja, o homem, Adão, ele não recebeu na eternidade e trouxe da eternidade para a terra. Adão foi criado da terra, ele não foi criado na eternidade e trouxe esse sopro de vida. O sopro de vida é para a gente viver, se mover. É a respiração, é o sopro. Isso não existe. Existem alguns homens inventando demais, querendo inventar. Existem alguns homens aí, meu irmão, que querem, sabe, colorir. Eles querem criar coisas do seu pensamento, do seu entendimento, e ainda dizem que é revelação do Espírito que está revelando no Espírito dele, e o Espírito testifica com o Espírito que aquilo é verdade. Olha para aí, olha aí. Eles querem enfeitar demais o pavão já nasceu enfeitado, doutor. Quem foi que disse que Adão trouxe esse sopro de vida? Quem foi que disse que nós trouxemos esse sopro de vida da eternidade? E esse sopro que Deus deu vai voltar para Deus. E esse entendimento que nós temos, quem foi que disse isso? Hebreus 2,14 diz, assim como o Pai, assim como os filhos participam de carne e sangue, olha, carne e sangue, ele também veio e participou das mesmas coisas. A pergunta é, quem foi que veio? O próprio Iau, o próprio Deus. Foi o Espírito que veio de lá e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Não é que Jesus Cristo, que tinha um sopro de vida também, ele não trouxe da eternidade. Quem veio da eternidade foi o Espírito e habitou naquela matéria Jesus de Nazaré, meus irmãos. Assim também nós, filhos, foi o Espírito que veio. Não foi o sopro que veio de lá, participar de carne e sangue. Paulo nunca ensinou isso.
Paulo não ensinava que quem voltava era o entendimento e o sopro de vida. Paulo nunca ensinou isso, meus irmãos. Paulo que recebeu a revelação. Isso é uma patacoada, meu irmão. Isso é uma heresia. Que patacoada, meu irmão, é essa? E muitos estão indo nesse entendimento e dizendo, olhe, se o Espírito não testificar com o meu, eu não aceito, eu só aceito aquilo que o Espírito testifica comigo, porque é o Espírito Santo que está testificando com o meu Espírito. Olha, você está vendo, meu irmão? Então o sopro que foi colocado em Adão, no boneco chamado Adão, no homem, e ele passou a ser alma vivente, ele não foi dado a Adão lá na eternidade, a nenhum ser humano foi na eternidade. Não foi Jesus que trouxe, não foi o Jesus de Nazaré, não trouxe esse espírito, esse sopro de vida de lá, da eternidade. Não foi dado a ele lá. O Espírito que estava em Jesus de Nazaré era o próprio Espírito, o próprio Deus em Espírito que se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré. Assim a gente também veio, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também veio quem? Ele quem? O próprio Ial, o próprio Criador. Veio, o Espírito veio e se tornou carne e habitou naquela carne, naquela matéria e assim também participou de carne e sangue como os filhos, que é Espírito e os Espíritos foi que veio de lá. Não sopro, não entendimento, que veio de lá e participam de carne e sangue. Meus irmãos, isso é fato. Essa é a realidade. Então, meus irmãos, é isso aqui que eu quero trazer. Eu quero que esses irmãos aí expliquem isso aqui, meus irmãos. O sopro que volta, o entendimento que volta, a gente leu aqui em Eclesiastes 9. É muito claro, meus irmãos. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui, refutando esses tais aí que tem essa linha de pensamento, de entendimento, e muitos estão indo com eles aí. Nada contra ninguém, não tenho nada contra ninguém. Então essa palavra que eu quero deixar, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, da Bahia, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal aí do Rio de Janeiro, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Robertos, aqui da Paraíba, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Quero deixar aqui também um melhor dia, uma sexta-feira de paz e saúde para todos nós, e um bom fim de semana, amém? Até segunda-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.